Diz aí pra mim, você sabe todos os segredos da Disney? Não? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Hoje temos react de Fala Sério aqui no canal com o vídeo Segredos que a Disneylândia não quer que você saiba. Eu falei que aqui a gente ia voltar pro Medusa Prime. Vamos trazer uns conteúdos diferenciados aqui, mano. Vocês estão tá achando que aqui é só Minecraft? É não, rapaziada, tem coisa da hora aqui também sem ser Minecraft. Vamos lá pro vídeo de hoje do Fala Sério. Olha lá. Meu sonho é pra Disney, sabia? Eu consegui. Tô na Disney. Ei, eu tô aqui. Inaugurada em 1955, a Disneylândia... Opa! Ei, opa! Cuidado! Ei! Que isso, mano? Que isso? Meu Deus, eu já ouvi falar desse lugar. É o sistema de túneis que passa por baixo do parque. Sistema de túneis na Disney? Mentira! E, gente, o Fala Sério tá subindo o nível, tá? A gente vai ter que começar a subir o nível aqui também. A cabeça da Disney, bonecas assustadoras, calcinhas. Esses são segredos que a Disneylândia... Calcinhas, mano? Calcinha é show do Vando agora? Não quer que você saiba. Quero ver a lista de hoje. Garotos perdidos. Como assim? Por trás dos rostos sorridentes da fachada alegre da Disney, segredos obscuros se escondem. É só olhar esse túnel em que eu tô preso. Reza a lenda que um dia o Walt Disney estava na Disneyland, em Anaheim, na Califórnia, quando avistou um cowboy passeando pela Tomorrowland a caminho do seu posto na Frontier. Tomorrowland é show de música eletrônica. É, não é? Ele achou que uma visão tão chocante ia distrair os visitantes e estragar a ilusão do parque. Então, em seu próximo parque, ele jurou fazer algo a respeito disso. Em 1971, um novo parque de Walt foi inaugurado na Flórida. E Nossa, gente, vocês viram? Que bizarro, ó, o parque como que era. Eu não sei porque que eu tô falando, nunca fui na Disney pra falar que era muito diferente. E ele foram escavados mais de 36 mil metros quadrados de utilitários. Uma rede de túneis onde as operações do parque eram mantidas fora da vista do público. Aqui, personagens fantasiados podem se mover secretamente de uma seção do parque pra outra. Ai, que macabro! Toda hora que vejo essas filmagens assim, tipo... Mano, a imagem não tá muito escura? Não tá escura, não. Essas imagens, tipo, antigas que põe esses filtros de filme, assim, e uns bonecos. Ah, que medo, mano. Operações menos glamurosas, como o descarte de lixo, podem continuar acontecendo sem que os visitantes vejam. Estritamente proibidos para visitantes, a menos que eles tenham um passe especial. Os utilitários têm sido alvo de alguns rumores nefastos, como, por exemplo, de serem usados para tráfico de crianças. Em 4 de novembro de 2024, o apresentador de podcast Joe Rogan relatou que uma criança tinha sido sequestrada para dentro deles. On Friday, October 13th, a family from Los Angeles visited Disneyland with their child. After about 2 hours, when they wanted to have lunch, the child went to the restroom to wash their hands. When the child didn't return after 3 minutes, the parents went to check on them. They saw a man abducting the child into an underground tunnel that seemed to vanish beneath the floor. The parents could only watch as the ground folded in on itself. It was impossible to see that there was a tunnel hidden underneath. Essa vozinha é de IA aí, mano. Essa vozinha é de IA, eu tô falando, não é o Joe Rogan, não. Tem alguns problemas nesse vídeo. Primeiro, os utilitários são mais associados a Disney World e não a Disneylândia. Segundo, a polícia da Califórnia declarou que não há relatos de crianças desaparecidas. Isso nos leva ao terceiro problema, que é o mais flagrante de todos. Esse vídeo claramente é um lixo criado por IA. Os movimentos da boca dele não correspondem ao que ele tá dizendo. E essas imagens geradas são de fazer nossos olhos sangrarem. Então, antes de cancelar sua viagem pra Disney, saiba que não há provas de que o lugar esteja roubando crianças por túneis malucos. Vou cancelar nada não, nem fui ainda. Eu tirei meu visto, veio a pandemia. Meu visto vai vencer, eu nunca fui pro United States of America. É, também com o dólar do jeito que tá, né, mano? Tá, mas peraí, se isso for verdade, então onde é que eu tô? Tá num mundo pequeno. Que isso, Honolulu? De todos os brinquedos da Disneylândia, um dos mais famosos é o It's a Small World. Inaugurado em 1966, o brinquedo leva os visitantes em barcos por um túnel aquático cheio de mais de 300 bonecas sorridentes. Ah, mano, isso aí é sinistro demais. No Beto Carreiro tem um desse aí. Surreal de sinistro. Cada uma vestida com trajes de todo mundo. Agora, se essas coisas não fossem assustadoras o suficiente, deixa eu esclarecer. Percebeu como elas ficam girando sem parar? Quando o brinquedo fecha, a música para e as luzes se apagam. Mas esses animatrônicos continuam se movendo. Animatrônicos.
Que isso, as mini Moana, os projetos de Moana dançando. Isso aí é de Friday Night at Freddy's, mano. Pois é, esteja o brinquedo aberto ou fechado, as bonecas se movem 24 horas por dia. Mas por quê? A descrição da Disney sobre isso... Manda eu calar a boca não, irmão. Manda eu calar a boca e não. Só porque você tá com esse terninho aí da Disney aí, ó. Com essa carinha de bocózão aí. Ah, vai catar, rapaz. Isso é muito suspeita. E não só isso. Segundo a internet, o cabelo das bonecas cresce. Tanto que eles supostamente cortam todo ano. Mas e aí, será Parece que elas a Emília, vivas? mano. Será que isso é o produto de algum experimento perverso? Bom, provavelmente não. Dizem que o cabelo delas é feito de lã, que estica com o tempo por causa da umidade. E elas poderiam ficar ativas a noite toda para evitar o desgaste de ficar desligando constantemente. Mesmo assim... É, gente, porque tem coisa que é muito mais fácil você deixar ligado do que ficar ligando e desligando toda hora, né? Economia de energia, é igual PC. É muito mais, falam que o PC não gasta nada de energia se você deixar ele em stand-by aqui. Todo esse movimento perpétuo e crescimento de cabelo levaram a algumas teorias terríveis. Alguns internautas contam que crianças vivas foram roubadas dos seus pais e então transformadas em bonecas vivas. Depois disso, ficaram condenadas a permanecer dançando pra sempre na Disneylândia. E se você não quer ter o mesmo destino, é melhor clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Se você não quer ter o destino igual desses bonecos aí, mano, clica no botão inscrever-se também. Tô copiando falar sério? Tô copiando falar sério, mas... Fala sério, mano. Que nada a ver essas teorias, velho. Que é isso? A Disneyland tá fazendo voodoo agora? Bruxaria? Já que você vai fazer isso, pode chamar alguém pra me tirar daqui, por favor? Que só depois que eu acabar o vídeo, tá bom. Walt congelado. Hã? Desde que os humanos existem, a gente busca driblar o inevitável e alcançar a imortalidade. E dizem que o querido tio Walt não foi exceção. Para realizar o seu sonho, ele supostamente congelou seu corpo, ou apenas a sua cabeça de maneira criogênica, esperando o dia em que a medicina finalmente ia vencer a morte. Cara, a ideia... Sério mesmo que você acredita nesses negócios? Que isso, mano? Virou o filme do Stallone? Lá que ele se congela e vai pro futuro, ele e o Wesley Snipes lá? Tempo a lenda evoluiu, com alguns alegando que a cabeça congelada de Walt está armazenada sob o seu próprio parque temático, possivelmente no brinquedo dos Piratas do Caribe. Imagina vagar pelas profundezas da Disneyland. Cara, ele chegou pros caras e falou assim, ó, vou de arrasta daqui a pouco, mas aqui, ó, eu quero que você me enterre aqui, porque aqui vai vir um brinquedo de um filme que vai vir, um diretor vai fazer, chamado Piratas do Caribe. E aí, pra ficar bem sinistro, você me enterra aqui e aí faz o Piratas do Caribe. E faz o David Jones aqui, assim, ó, com as coisas aqui dele, aqui, assim, ó. E rosto congelado te encarando. Porém, surpresa, não há muitas evidências para apoiar essa história. O corpo de Walt foi cremado, o oposto de ser congelado. E suas cinzas foram mantidas no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. Tá, mas como é que essa lenda começou? Bem, Walt morreu em 1966, na época em que um novo interesse pela ciência da criogenia estava crescendo. A lenda de que ele foi congelado provavelmente começou em 1972, quando Bob Nelson, presidente da Sociedade de Criogenia da Califórnia, alegou que o Walt queria ter seu corpo preservado, mas a dupla não conseguiu finalizar a papelada a tempo. Mas provavelmente essa história de Nelson é pura bobagem. Não há provas de que o Walt sequer soubesse o que era criogenia. Independentemente disso, a história cresceu em popularidade e permanece até hoje. E como se isso não fosse estranho o suficiente, tem outro boato de que o sucesso de 2013 da Disney, Frozen, foi feito só para que quando as pessoas pesquisassem Disney Frozen no Google, encontrassem resultados do filme e não histórias sobre a cabeça congelada de Walt. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Ô, meu jovem. Ô, jovem. É impossível. Não. É muita coincidência. Deborah Stone. Quem que é Deborah Stone? Para muita gente, a ideia de trabalhar no lugar mais feliz da Terra é nada menos que o paraíso. Mas para Deborah Stone... Não. Da hora se você for lá como turista. Pra curtir o parque. Agora, pra trabalhar, não deve ser paraíso, não. Mas você ficar o dia inteiro com aquela fantasia lá, assando a banda esquerda da bunda.
Tá louco, sovaco fedido pra caramba, não há desodorante Rexona que salve, mano. Bom, nesse lugar rapidamente se tornou um inferno. Na Disneylândia, os funcionários são chamados de membros do elenco. E em 1974, a jovem de 18 anos se juntou ao elenco na esperança de ganhar um dinheiro extra antes de ir pra faculdade. Ela trabalhava como recepcionista, encarregada de cumprimentar os convidados na recém-inaugurada atração America Sings. O teatro que abrigava o espetáculo girava enquanto o público assistia a animais animatrônicos cantando músicas da história dos Estados Unidos. Conforme os convidados entravam, os membros do elenco os guiavam para um dos vários palcos giratórios. E entre os atos, o elenco se movia entre os palcos enquanto se posicionava para a próxima cena. Mas em 8 de julho de 1974, apenas 9 dias após a inauguração da atração, uma tragédia aconteceu. Por volta das 23 horas, acredita-se que Deborah chegou muito perto do vão entre a parede giratória e a parede fixa do palco e acabou ficando presa entre as duas. O público que assistiu ao espetáculo ouviu seus gritos, mas presumiu que fosse só parte da performance. Quando a equipe foi alertada e chegou ao local, era tarde demais para salvá-la, e de maneira horrível as paredes estavam completamente fechadas. O America Sings foi prontamente fechado, mas ao contrário da crença popular, esse incidente devastador não fechou definitivamente. Apenas 3 dias depois ele foi reaberto, com luzes de segurança adicionais e paredes removíveis, dando a alguém a chance de escapar caso um evento semelhante acontecesse. Esse eu acredito. Esse eu acredito. Funcionário desligado. Nossa, imagine você presenciar esse negócio aí, uma pessoa sendo esmagada pela parede, que é maluco. A atração funcionou por mais 14 anos antes de ser refeita, e a lenda conta que o fantasma de Deborah assombra a atração, dizendo às pessoas que se aproximam demais da parede para tomar cuidado. Ah, vai sair pelo amor de Deus, né, mano? Isso aí tá pior do que a Semana do Terror que a gente fez aqui, umas coisas nada a ver. E olha logo o frame que eu paro aqui. Os fantasmas se divertem. Tô revoltado porque você acredita nessas coisas. Ressuscitando os mortos. Inaugurado em 1967, o brinquedo Piratas do Caribe da Disney se tornou famoso por inspirar a franquia de filmes de mesmo nome, além de ter algumas cenas bem ultrapassadas. Corrija o que eu disse, tá? Sobre a criogenia da cabeça do Walt Disney, tá? Como eu nunca fui pra Disney, não imaginava que existia uma atração do Piratas do Caribe. Desculpe, estou me retratando com você. Mas isso está longe de ser a coisa mais estranha desse lugar. Antes da abertura da atração, os Imagineers, ou seja, as pessoas criativas por trás das operações dos parques da Disney, precisava de alguns acessórios para dar aquele toque assustador. Mano, olha a cara desse tiozão aqui, mano. Tá maluco, velho, tá maluco. Eles queriam alguns esqueletos, mas a tecnologia da época não conseguia criar nada realista o suficiente, e eles já tinham gastado incríveis 15 milhões de dólares na atração, hoje mais de 140 milhões. Então, precisando de uma alternativa barata, mas com aparência autêntica, os Imagineers pegaram a segunda melhor opção. Eles foram ao centro médico da Universidade da Califórnia, encontraram alguns esqueletos de verdade e os colocaram em exposição. Será que eles ainda estão lá hoje? Se você acredita na palavra da Disney, não. Aparentemente, com o avanço da tecnologia, os Imagineers decidiram abandonar os esqueletos de verdade, trocando-os por modelos convincentes. Mas é claro que as lendas continuam. Há especulações de que os restos mortais ainda estão lá. É só olhar para aquele crânio na cabeceira da cama. Em 2014, um membro do elenco da Disney confirmou que era de verdade. Caramba, quem será que foi essa pessoa? Não, gente, dá mal BO fazer isso aí. Você tem que falar com a família, tem que... Você é louco? Não. Você acha que a Disney ia se meter nos rolê desse errado? Será que ela fez alguma coisa para irritar o Walt? Não é de surpreender que exibir restos mortais humanos em um brinquedo familiar tenha levado a lenda de que Piratas do Caribe é assombrado pelas almas dos mortos. E não é o único brinquedo que tem espectros. Reza a lenda de que se você embarcar sozinho no brinquedo Space Mountain da Disneylândia, vai ser recebido por um homem com roupas dos anos 70, com cabelo ruivo e rosto vermelho. Sentando ao lado dele, você vai conhecer uma pessoa gentil e falante, mas quando o brinquedo acabar, ele vai simplesmente ter sumido. Verificando imagens de segurança, tudo que você vê é o seu contorno desbotado. Esse é o Senhor One Way, o fantasma de um homem que perdeu a vida no brinquedo e permanece lá até hoje. Há também a Torre do Terror. O Rony Weasley vai aparecer do seu lado lá. Fala, vem aqui. Você tá lá passando mal, com a cara cheia de Vonal. Eu tenho que tomar um monte de Vonal se eu for pra montanha-russa, tá ligado? Senão eu vou botar os bofos pra fora aqui, mano. Vou botar o café da manhã pra fora aqui. Aí você tá lá passando mal, o fantasma... Peraí, irmão. Peraí, pega minha alma, não. Aí você vomita. Não...
Cada uma, viu, mano? Disney Hollywood Studios. De acordo com a história, um dos recepcionistas que trabalhava na atração caiu repentinamente no chão ali mesmo na plataforma, Baixou a pressão enquanto dele. recebia os visitantes. Até hoje, ele supostamente assombra o brinquedo, causando ocorrências assustadoras como temperaturas congelantes e luzes piscando. Essa é uma filmagem de manutenção tirada do brinquedo. Tá vendo aquela cara medonha? Supostamente é dele. É realmente assustador. Mas esses dois vídeos foram desmascarados anos atrás pelo youtuber apropriadamente chamado Disney Ghost Debunked. O vídeo do Senhor One Way provavelmente é só o reflexo de um visitante no chão polido. E quando o fantasma se senta, é na verdade o reflexo do operador do brinquedo no vidro fosco. Já no vídeo da Torre do Terror, a baixa taxa de quadros, combinada com luzes estroboscópicas, cria a ilusão de uma figura fantasmagórica, quando na verdade são só reflexos do cara da manutenção. É verdade que coisas assustadoras acontecem em parques da Disney, mas provavelmente não são fantasmas. Por anos, a Disneyland e a Disney... Acho que o mais assustador é aquelas crianças mimadas que deve ficar correndo atrás do Pateta, puxando o rabo dele, tá ligado? Isso deve ser assustador, mano. As crianças se jogando no chão. Ai, eu quero o boneco da Frozen. Ai, meu Deus, cadê a Moana? Isso deve ser assustador pra quem trabalha lá. World enfrentaram um problema real. Fãs espalhando as cinzas cremadas de seus entes queridos. Você ouviu direito. Mano. O despejo de cinzas acontece pelo menos uma vez por mês, sendo a mansão mal assombrada da Disneyland o local mais famoso. Tem até uma história de um espírito de um garoto que assombra o lugar depois que a sua mãe espalhou suas cinzas. E eu ouvi dizer que a Disney proibiu essa prática porque os parques estavam ficando cheios de fantasmas. Mas na verdade é porque é ilegal, além de deixar uma baita sujeira. Os brinquedos precisam ser fechados para que as cinzas possam ser aspiradas e jogadas no lixo sem cerimônia. Imagine, eu sou mal desastrado, eu tô comendo ali um dogão, uma coxa de peru, aí meu filho bate em mim, cai a coxa, aí cai no chão, acho que é pó, eu como, é cinza de alguém, eu tô comendo o vô de alguém, mano. Nossa, pegou mal essa frase, né? Mas você entendeu o que eu tô falando. Ah, que nojo. E as próprias pessoas que espalham são rapidamente removidas do parque, às vezes até banidas. Então tá esquece os fantasmas, eu tenho medo dos vivos. 33 é um número mágico. Os maçons. Escondido na New Orleans Square, na Disneylândia, há um prédio misterioso com um mosaico no formato do número 33 em frente à porta. Esta é a entrada para o Clube 33, um clube privado ultra exclusivo para membros, que abriu em maio de 1967 para ser um lugar onde o Walt poderia entreter pessoas VIPs. Pelo menos é o que parecia. Os membros do clube podem evitar as multidões e desfrutar de uma culinária gourmet. E no parque podem evitar filas e ter o estacionamento isento. Isso se pagarem a taxa de $60 mil só pra entrar, além de $25 mil em anuidades. Todo mundo, de Elton John a Katy Perry, são membros do Super Clube Secreto. E Tom Hanks e sua família supostamente passaram um dia de ação de graças lá. Mas pode haver mais no Clube 33 do que refeições requintadas e celebridades. A começar pelo nome. Gente. O número 33 é comumente associado à fraternidade secreta dos maçons. E alega-se que o próprio Walt era membro. Uma organização maçônica chamada o Rito Escocês possui uma série de graus que um membro pode obter. O 33º grau é o mais alto, conferido apenas a membros que demonstraram dedicação e serviço excepcionais à fraternidade. Esse negócio de maçonaria é louco, não é que é loucura, é muito complexo, só pode ir homem, você só pode ser convidado, não é igreja, é loja. Mano, é muito louco. Eu nunca peguei pra estudar maçonaria não, mas é muito doido. Homens poderosos, de políticos à realeza, ocupam há muito tempo cargos na maçonaria e são acusados de orquestrar a política global. Será que o Mickey Mouse está por trás do movimento das peças do xadrez dos eventos mundiais? Bem, é fato que aos 19 anos Walt ingressou no Demolay International, uma organização maçônica para jovens. Mas não há nada que comprove que ele tenha se tornado maçom de verdade depois disso. Mesmo assim, há algo inegavelmente suspeito em um clube exclusivo para membros no meio de um parque temático familiar. Dois ex-membros do 33, Scott e Diana Anderson, descreveram-no de forma simples ao The Hollywood Reporter em 2024. É uma seita e o Walt é o Messias. Mano, seita já fala um negócio que já não é legal, seita, né, mano? O nome já não fala uma coisa boa. Truques sorrateiros.
Se você caminhar pela Disneylândia e observar atentamente os prédios da Main Street USA, vai notar algo estranho. O segundo e o terceiro andares são pequenos demais para que qualquer adulto fique em pé confortavelmente. O fato é que quase todos os prédios são projetados em escala 7/8 no primeiro andar, 5/8 no segundo andar e uma mísera metade no último andar, com apenas o primeiro andar aberto para entrada de visitantes. Somos levados a pensar que os prédios têm tamanho normal, porque o primeiro andar praticamente tem. Então presumimos que os andares superiores só parecem menores porque estão mais distantes. Na Disneylândia o espaço é escasso, e esses andares aparentemente não utilizados, na verdade, são usados para armazenamento e sistemas mecânicos. Basicamente, coisas que visitantes nunca veem. Da mesma forma, a Main Street foi construída em um leve ângulo ascendente em direção ao castelo da Bela Adormecida, para fazê-lo parecer grandioso e enorme à distância. Na verdade, o castelo tem apenas 23 metros de altura. Assim como os prédios da Main Street, os designers do castelo usaram perspectiva forçada para fazê-lo parecer maior do que realmente é. Enquanto as seções inferiores são em escala real, as janelas, tijolos e torres diminuem gradualmente de tamanho à medida que sobem, enganando os olhos e fazendo-os perceber uma altura maior. Na maior parte, a ilusão é perfeita, a menos que alguém suba lá. Para enganar ainda mais o cérebro, os Imagineers até criaram suas próprias cores, como o Go Away Green. Esse verde foi projetado para desviar sutilmente a atenção dos visitantes de certos objetos e áreas. O Go Away Green funciona de forma semelhante à camuflagem. Ele mistura objetos com a vegetação ao redor. Esse jardim de anão, mano. Gente, é dos 7 anões, tá? Pelo amor de Deus. Não é preconceito, não. Isso aqui são 7 anões. Olha o mestre aqui, ó. Olha o mestre. Cadê o Dunga? O Dunga tava lá no fundo. Tornando-os fáceis de ignorar. Isso pode ser qualquer coisa, desde latas de lixo e cercas até a antiga entrada do Clube 33. Mas a Disneylândia tem uma maneira ainda mais manipuladora de brincar com as nossas mentes. Dentro do nosso cérebro há o sistema límbico, que é o centro emocional. Ele abriga algo chamado bulbo olfativo, que processa o cheiro e o conecta com a memória. Os Imagineers queriam uma maneira bacana de despertar memórias nostálgicas da infância para associá-las ao parque. Que maneira melhor de fazer isso do que com o cheiro? Espalhados pela Disneylândia, há engenhocas que parecem alto-falantes, chamadas Smellitzers, em homenagem aos canhões Howitzer usados na Primeira Guerra. Mas em vez de disparar projéteis mortais, eles emitem cheiros deliciosos. Ao longo da Main Street, você... mas gente, sair loja de shopping tem um monte. Pega a Chili Beans, mano. Pega o exemplo da Chili Beans. Vocês conhecem uma marca de óculos e relógio, Chili Beans. Mano, a Chili Beans tem o cheiro próprio dele. Saiu o Caíto lá, falou, mano, a gente pegou um especialista, isso que desperta vários sentimentos. E toda vez que a pessoa sente esse cheiro, lembra da marca Chili Beans. Isso aí é marketing, mano. Isso aí é marketing emocional. Vai sentir o cheiro de produtos feitos na hora. E no California Adventure vai sentir o aroma de pinheiros, o que adiciona um nível extra de imersão. Respirar fundo para inalar esses cheiros, na verdade, reduz o estresse, diminuindo a frequência cardíaca e os níveis de cortisol. Mas há quem diga que os Smellitzers fazem mais do que exalar aromas agradáveis. Um TikToker chamado Angry Blogger afirmou que esses aromas são na verdade projetados para fazer lavagem cerebral nos visitantes e fazê-los comprar produtos. Nossa, sei não, tem um eu não tô bocozão, né, gente? Vou te dizer, tem dias que eu só queria que o chão me engolisse. Deixa pra lá. Nossa, sempre tem uns bocozão. Problemas trabalhistas. Isso é normal, qualquer lugar do mundo, Você ainda pode estar tentando adivinhar a cor da calcinha da Charlie XX. Você acha que ninguém que fez um Mickey Mouse processou a Disney porque um moleque mordeu o braço dele? Mas definitivamente não quer adivinhar a cor da calcinha do elenco da Disney. De 1999 a 2001, os funcionários que vestiam fantasias para interpretar personagens como Mickey ou Cinderela costumavam compartilhar roupas de baixo, meias calças e shorts de ciclismo que eram fornecidos pela Disney. No final do dia, eles os entregavam para serem lavados e no dia seguinte recebiam outro conjunto para usar. Porque a Disney impôs essa regra grotesca. Aparentemente, porque as roupas de baixo normais faziam volume e ficavam visíveis sob a fantasia. Só que compartilhar essas roupas de baixo significava que as coisas não eram muito higiênicas. Apesar da Disney garantir que as roupas eram lavadas em água fervente, os funcionários ainda reclamavam de receber cuecas manchadas e fedidas. Imagina receber uma cueca encharcada de suor do cara que tava na fantasia da fera. O cara comeu um burrito nojento ali lá no parque, deu um peidinho molhado. Oh, que nojo, Disney. 3 casos relatados de membros do elenco contraindo piolhos pubianos e infecções de pele. Que nojo. Finalmente, em 2001, os trabalhadores conquistaram o direito de ter roupas individuais que pudessem levar para casa. Mas roupas íntimas mofadas não são a única coisa. Eu conquistei o meu direito de usar a minha cueca.
coisa da qual os trabalhadores reclamam. Nos últimos anos, os membros do elenco da Disney têm repetidamente reivindicado melhores salários e condições de trabalho. Trabalhar em um parque da Disney é notoriamente exigente, e a empresa não tá nem aí se você tá passando por alguma crise familiar ou tá doente. Tudo isso culminou em 2008, quando 2.300 camareiras, carregadores de malas, cozinheiros e lavadores de pratos em 3 hotéis de propriedade da Disney fizeram uma manifestação em Anaheim, alguns até vestidos como personagens da Disney. Após uma marcha de 1 hora, 32 deles foram presos. Nunca pensei que eu ia ver o Mickey ser levado pela polícia, mas mesmo depois de tudo isso, as coisas não melhoraram muito. Em 2024, impressionantes 73% dos trabalhadores da Disney relataram que não ganhavam o suficiente para cobrir despesas básicas de cada mês, com 1 em cada 10 vivendo em situação de rua enquanto trabalhava no parque. Uma zeladora noturna contou à BBC que dormia no carro, porque o aluguel médio de um apartamento no sul da Califórnia é de $2.000, muito acima de suas possibilidades, com um salário de apenas $20,65 por hora. Mas em 29 de julho, grupos sindicais concordaram com um contrato de 3 anos, que aumentou o salário mínimo para $24 e introduziu uma política mais flexível de licença médica, que evitou uma série de greves. Parece que até o lugar mais feliz do mundo pode ter os seus dias difíceis. R$100 por hora é grana, hein, mano? Mas você pagando um aluguel de 10 conto, não é nada. Voando baixo. Se você já andou por um local sagrado ou de importância histórica, tipo o Taj Mahal ou a Casa Branca, ao olhar para o céu você certamente não viu aviões. Isso porque eles são designados como zonas de exclusão aérea por causa de sua importância cultural. Agora, o mais surpreendente é que tanto a Disneylândia quanto a Disney World também foram designados como zonas de exclusão aérea permanentes. Aliás, o Parque de Orlando é a única zona desse tipo em toda a Flórida. Como assim? Pois é, aviões não são permitidos abaixo de 900 metros, ou a menos de 5 km de qualquer um dos parques. Isso deu origem ao boato de que a Disney, de alguma forma, persuadiu o governo a lhes conceder esse status para manter a ilusão de que os parques são seus próprios mundos separados. Mas a verdade é um pouco mais simples. Depois que o mundo foi abalado pela tragédia de 11 de setembro, a Administração Federal de Aviação, a FAA, concedeu à Disneylândia e à Disney World esse status especial temporário para sua própria segurança. 2 anos depois, ele se tornou permanente e segue assim desde então. Mas uma nova legislação governamental pode ir contra o status especial da Disney. Em 2023, membros republicanos do Congresso começaram a trabalhar para revogar a designação de zona de exclusão aérea da Disney. Aparentemente, isso foi uma retaliação à oposição da empresa ao governador da Flórida, Ron DeSantis, e o seu chamado projeto de lei Don't Say Gay, que proibia as escolas de discutir orientação sexual e identidade. Esse cara foi escroto com isso aí, tá? Escrotíssimo. De gênero. Abandonado pela Disney. Você deve ter ouvido falar de uma história que circulou pela internet na década de 2010, em que um blogueiro se aventurou no Palácio de Mowgli. É muito estranho falar década de 2010, né? Mas a gente tá acostumado à década de 20, década de 30, os anos 80. Aí quando passa de 2000, falar década de 2010 sei lá, parece que não combina, né? Resort baseado na história em quadrinhos de 1967, Mowgli, o Menino Lobo. A Disney havia investido milhões para transformar o local em um paraíso tropical, com direito a um hotel construído como um palácio indiano, cercado pela selva. Mas logo após a inauguração, eles misteriosamente fecharam a atração. A Disney isolou o local e apagou qualquer referência ao Palácio de Mowgli de todos os mapas e folhetos até que fosse esquecido, com exceção do nosso blogueiro. Incapaz de conter sua curiosidade, o blogueiro conseguiu um mapa antigo e foi capaz de localizar o resort. E pode-se dizer que esse local já teve dias melhores. Caminhando até os imponentes portões de madeira, ele viu uma grande placa de metal com as palavras "Abandonado pela Disney" rabiscadas em preto. Depois de entrar sorrateiramente e caminhar com dificuldade pela mata, ele chegou ao palácio que estava aberto. Uma vez lá dentro... Alguém que estava querendo uma cueca, usar a própria cueca, fez isso aí pra zoar. Desceu as escadas para um porão que girava como um labirinto, até que finalmente encontrou uma sala cheia de fantasias antigas da Disney que se encontravam penduradas na parede. No meio da sala, viu uma fantasia do Mickey Mouse, mas não qualquer fantasia. Seu pelo estava apodrecendo e cheirava muito mal, e a coisa toda parecia tipo um negativo de foto. O preto era branco e o branco era preto. Até as calças, normalmente vermelhas, eram azuis. Algo estava muito estranho. Depois de tirar algumas fotos,
fotos, ele estava prestes a dar o fora dali, quando a fantasia de Mickey Mouse de repente começou a se mover e se levantou. Olhando diretamente para ele, a criatura estendeu a mão e então removeu sua cabeça. O blogueiro ouviu um som repugnante de algo se rasgando, quando uma polpa amarela jorrou de seu pescoço. Nossa. Aterrorizado, ele fugiu e deixou a criatura para trás, mas pouco antes de escapar, olhou para a porta e viu algo riscado na parede acima, abandonado por Deus. E é aqui que o blog termina. Mas, felizmente, não era um blog de verdade. Foi escrito pelo escritor e artista Slime Beast, que postou sua história no Creepypasta Wiki em novembro de 2012, onde ganhou força e vários artigos foram publicados depois, garantindo às pessoas que não era verdade. Mano. Na realidade, não havia nenhum Mickey assustador morando em porões, e o Palácio de Mowgli nunca existiu. Ufa, que alívio. Porém, houve uma atração que teve um destino semelhante. Em 1974, a Disney inaugurou o Discovery Island, um parque de vida selvagem de 4,5 hectares. Ele permanece fechado e abandonado desde 1999. Caramba. No seu auge, esse não era o santuário de vida selvagem que as pessoas esperavam. Em 1990, a Disney World foi condenada a pagar 95 mil dólares, mais de 230 mil dólares em valores atuais, para encerrar 16 acusações de crueldade animal contra a empresa e 5 funcionários. Funcionários teriam mantido tartarugas em galpões superaquecidos e apertados, sem comida e água, atirado em gaviões e falcões e espancado abutres até a morte. Na época os caras só queriam ganhar dinheiro em cima dos bichos. Não que hoje seja diferente, né? Cara, isso é mais assustador que a história do Creepypasta, mas isso não impediu pessoas de tentarem visitar Discovery Island. Em 2018, o youtuber Matt Sonso postou um vídeo da sua visita. Sonso mesmo. Definitivamente parece abandonado. E até onde eu sei, ele não encontrou nenhum Mickey Mouse zumbi. Mas se você viajar perto da Discovery Island até River Country, você vai encontrar um lugar com um passado ainda mais sórdido. Esse lago e parque aquático foi inaugurado em 1976, projetado no estilo de Huckleberry Finn, foi construído como um antigo poço d'água. Tudo ia às mil maravilhas. Até 1980, quando o desastre aconteceu. Um menino de 11 anos nadava no lago quando contraiu Naegleria fowleri, uma infecção amebiana rara e mortal. O parasita é encontrado em água morna e não tratada, e entrou em seu corpo pelo nariz antes de corroer seu cérebro e sistema nervoso. Ele não sobreviveu. Então, 2 anos depois, um menino de 14 nunca mais entra numa piscina aquecida na vida. anos sofreu um acidente em um escorregador e também perdeu a vida. E em 1989, um garoto de 13 anos teve o mesmo fim. Apesar dessas tragédias, o River Country permaneceu aberto por anos. Foi somente em 2001, quando o turismo nos Estados Unidos caiu drasticamente após o 11 de setembro, que a Disney anunciou o fechamento temporário do parque para manutenção. Mas os anos se passaram e a atração permanece fechada desde então. E não é de surpreender depois de tudo que aconteceu. Hoje, River Country está abandonado, o seu lago turvo cercado por vegetação. Visitar a área é estritamente proibido, com guardas que impedem turistas de chegar a uma distância aproximada de 50 metros. Mas em 2016, um explorador ousado, o fotojornalista Seth Lawless, conseguiu contornar essas regras. Usando uma câmera montada em um drone, ele capturou imagens do que o parque se tornou. A curiosidade dele teve consequências. Depois de divulgar essas fotos, ele foi banido da Disney World. Você acha que eles estão escondendo alguma coisa? É como eles dizem, né? Não mexa com o rato. E por hoje é isso. Qual foi o seu favorito? O que foi isso? Que isso? Eu ia falar sério. Pode daí, filho. Toca que é cilada. Hã? Muito bom esse final. Gente, conteúdo do Fala Sério, muito bom. Muito bom. Tem algumas histórias aí que, pelo amor de Deus, mas se você acreditar, mano, agora tem outras que a gente pode estudar. Deixa aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais react de Fala Sério. Eu sou o Bruno e até o próximo vídeo. Mano, cada história aqui, pelo amor de Deus, hein?